Graça e paz, irmãos. Vamos colocar de pé nessa noite. Gostaria de convidar você que está aqui presente no templo, você que está na sua casa, no conforto do seu lar. Faça desse lugar aqui, ou onde você estiver, um ambiente de adoração nessa noite. Esse é o momento de entregar todos os medos, todos os anseios, todas as inseguranças. É o momento de encontrar o Senhor. É o momento em que nós possamos chamar e gritar: Abba, Pai, e escutar a voz do Pai dizendo: meu filho, eu estou aqui. É o momento em que nós possamos e nós podemos nos achegar diante dele com todas as nossas mazelas, com todos os nossos temores, e mesmo assim encontrar afago, encontrar carinho nos braços do Pai. Eu não sei como é que foi o seu dia, eu não sei como é que foi a tua semana até aqui, mas esse é o momento em que você pode olhar para a cruz, e estando na cruz, você pode deixar todo o seu fardo. O Senhor diz que achegai-vos a Ele porque o fardo dele é leve. Achegai-vos a Ele porque Ele é humilde e manso de coração. Senhor Deus, nessa noite, com nossa adoração, com nosso ser, nós queremos deixar e tirar todo o fardo de cima de nós. Nós queremos, ó Deus, estar nos teus braços, estar contigo, permanecer contigo. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos estar olhando para os teus olhos nesse momento. E nesse momento em que os nossos olhos encontram os teus olhos, em que os nossos braços encontram os teus braços, nós possamos sentir, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está conosco. Ó Deus, dá-nos intimidade com o Senhor novamente, ó Pai, em que nós possamos, ó Deus, chamar o teu nome e ouvir o Senhor dizer: estou aqui. E saber que o Senhor está realmente aqui conosco, Pai. Senhor Jesus, só Tu sabes o que necessitamos. Oh Pai, Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Você pode dizer: te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Declare: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo. Você pode declarar essa canção: eu te amo, eu te amo, ó Deus. Declare: te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus.
preciso ser reconhecido por ninguém. Você pode dizer isso? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Vamos do início adorar o Senhor, declara: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
adore o Senhor. Esse é o momento em que o Senhor está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. No dia em que os tais estão cada vez mais escassos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, irmãos. O dia em que nós podemos nos alegrar e adorar e declarar que somente a presença dEle é que nos dá prazer. Somente a presença dEle que nos dá conforto. Somente a Tua presença, Senhor, que nos traz paz. Senhor, se não fosse o Senhor em nós, o Senhor conosco, o que seria de nós, ó Pai? Ó Deus, faz, ó Deus, que essa canção se torne uma verdadeira canção em nosso coração nessa noite. Nós não queremos, ó Deus, ser reconhecidos por ninguém. O que nós queremos é ser achado no Senhor. Nos encontre em Ti, ó Deus. Ó Deus, faz-nos, ó Deus, completos no Senhor. Tira de nós toda essa sensação de vazio, ó Pai, essa sensação de insegurança. Nos enche com Teu Espírito, ó Pai, o Consolador, aquele que, ó Deus, nos conforta, aquele que nos orienta. Ó Deus, em nome do Senhor. Ei, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, a Tua presença, Senhor. Presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Senhor. Oh, Santo do Santo, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. só Tua graça, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. A graça do Senhor nos basta, amém? Aleluia. Quando nós dizemos que a graça do Senhor nos basta, nós estamos dizendo: Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado, eu não mereço, mas é o suficiente, porque eu não mereço, mas o Senhor está me dando de graça, porque eu não mereço. O Teu amor me alcança, porque eu não mereço. A graça de Deus é um favor, é algo que o Senhor faz por nós, mesmo nós não merecemos. Mesmo não merecendo, o Senhor Ele nos alcança, amém? A graça dEle é conosco. Nós vamos adorar, continuar adorando o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha em noite, como
nos usa, Senhor. Neste momento nós queremos te agradecer, engrandecer o teu santo nome. Queremos declarar, ó Pai, que tu és o nosso Rei, que tu és o nosso sustento, que tu és o nosso Salvador, que não existe outro Deus além de ti, e que nós cremos, ó Pai, no que a tua palavra diz que o Senhor é. Nós cremos no que a tua palavra diz que o Senhor faz. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E por isso, ó Pai, nós nos reunimos nesta noite como igreja, Senhor. Nós, Senhor, parte do corpo que aqui estamos, ó Pai, neste momento nós profetizamos vida sobre a vida de cada um dos membros, ó Pai, deste corpo que estão em seus lares, que estão, ó Pai, em algum local e que por alguma razão, ó Pai, não puderam estar aqui. Muitos, ó Pai, estão em casa exatamente enfrentando, ó Pai, a Covid-19, e na autoridade, ó Pai, do Teu nome, nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Alguns outros estão em casa, Senhor, com outro tipo de enfermidade, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E por isso, ó Pai, neste momento nós profetizamos cura, Senhor, ó Pai, em cada osso. Nós profetizamos cura nos nervos, nós profetizamos cura, Senhor, nos músculos. Nós profetizamos curas, ó Pai, nos artérios, ó Pai, nós profetizamos cura, Senhor, em todo o corpo, na alma e no espírito, Senhor. Nós profetizamos cura de todo tipo de medo, Senhor, porque o verdadeiro amor, que é o Senhor, lança fora todo medo. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus, inunde o coração de cada pessoa que aqui está, ó Pai, de cada um que está acompanhando neste momento a transmissão, com o Teu poder santo, ó Pai, em nome de Jesus, que o anjo da cura, Senhor, possa estar tocando agora, do alto da cabeça à planta do pé, ó Pai, assim como o Senhor Jesus fez, ó Pai, quando estava aqui, que Ele perguntou: o que tu queres que tu faça? E a pessoa dizia: eu quero ser sarado. Que a cada um agora, Pai, que estiver com qualquer tipo de enfermidade, que queira receber a cura, e como igreja, nós profetizamos cura neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Declaramos que levante e que ande e que seja completamente restaurado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ajude-nos, ó Pai, a ser a igreja que Tu queres que nós sejamos. Ajude-nos, ó Pai, a ter uma transformação, ó Pai, de dentro para fora, de tal forma, Senhor, que o mundo veja a presença maravilhosa do Senhor em nós. Em nome de Jesus, ó Pai, encha cada um com a Tua presença santa, com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua unção, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana é uma semana que antecede o domingo de Páscoa, e como cristãos nós nos reunimos para celebrar. Pode deixar ligado. Pode deixar ligado Nós nos reunimos como cristãos então para celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por sua vida, porque até aqui você tem sido mais do que vencedor, mais do que vencedora. Mas enquanto a gente comemora, lamentavelmente os nossos corações têm estado um tanto quanto pesados, com a percepção de que o mundo, de alguma forma, está enfrentando muitas coisas completamente erradas, fora do projeto, fora do plano, fora daquela que é a vontade do Senhor Deus. Infelizmente, há um implacável ódio que parece estar reinando cada vez mais supremo nos corações e na vida de muitas pessoas. E isso tem sido fruto do terror
que cada vez mais é evidente na vida das pessoas? Talvez não, mas alguns que caminharam nas páginas do Novo Testamento teriam talvez entendido como nós nos sentimos. Por quê? Porque eles experimentaram muitas emoções, ou por que não dizer, as mesmas emoções que em alguns momentos nós passamos. Imagine comigo, houve um dia em que os discípulos, em que as pessoas que estavam próximas de Jesus viram o seu melhor amigo, o melhor mestre, ser pregado na cruz. Eles testemunharam a dor de Jesus. Eles testemunharam quando Jesus clamou: eu tenho sede. Quando Jesus clamou: meu Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Eles ouviram como finalmente Jesus inclinou a sua cabeça e disse: está consumado. E Pai, eu entrego nas suas mãos o meu espírito. Os discípulos, aqueles amigos de Jesus, com certeza assistiram como o corpo de Jesus foi retirado da cruz, como o corpo de Jesus foi sepultado. E naquele momento todas as suas esperanças, todos os seus sonhos, provavelmente tenham sido sepultados com Jesus Cristo. Durante toda a sexta-feira, o sábado, eles choraram, até que finalmente, no primeiro dia da semana, logo de manhã, as Escrituras nos dizem que algumas mulheres pegaram o caminho que levava até o túmulo onde havia sido posto Jesus, imaginando quem é que poderia remover a pedra que estava ali para elas. Mas quando elas chegaram, elas descobriram que a pedra já tinha sido removida. E um anjo que lá estava lhes disse: vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão à procura de Jesus entre os mortos, mas Ele não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou, assim como Ele disse, Ele ressuscitou. Então, queridos, queridas, nesta noite, isto é o que nós celebramos, é o que nós já começamos a celebrar. Nós começamos a celebrar desde já que Jesus Cristo ressuscitou. Então, diante de todas essas evidências, é que nós estamos convencidos de que Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, qual a diferença que a sua ressurreição tem feito para você? Qual é a diferença que a ressurreição de Jesus tem feito na sua história, tem feito na história da sua vida? Sabe, queridos, no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vemos um relato da ressurreição. Do versículo 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo declara: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Pois eu sou menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo.
Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Com essa introdução, meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele continua a apresentar um tremendo testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E nos versículos 51 e 52, ele volta a sua atenção para mim, para você que está aqui hoje. Ele disse: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com essas palavras, então, meus irmãos, soando em nossos ouvidos, nós vamos então considerar algumas mudanças, algumas transformações que a ressurreição de Jesus já efetuou. A primeira transformação que a ressurreição de Jesus já efetuou foi a transformação da cruz e a transformação do túmulo. Para ilustrar essas transformações e o que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo fez, pense um pouco sobre a cruz e sobre o túmulo. Antes da ressurreição, como a cruz era conhecida? A cruz era conhecida como um instrumento de morte. A cruz era conhecida como algo de madeira áspera, encharcada com sangue humano. A cruz era tão terrível, ela era uma forma de execução que o Império Romano proibiu. Era tão terrível que o Império Romano proibiu a crucificação dos cidadãos romanos. A cruz era a pior de todas as penas que os escravos e que os inimigos do império recebiam. Mas hoje, queridos, por causa da ressurreição, muitos usam uma réplica da cruz como joia, como uma peça de beleza para todo mundo. A cruz deve ser vista, inclusive para nós. Primeiro, ela deve ser vista como um símbolo de esperança. Depois também ela precisa ser lembrada como, ela precisa ser vista como um lembrete do amor de Deus por nós. Então ela é um símbolo de esperança, mas também é um lembrete do amor de Deus por nós. E o que é que a gente pode ver sobre o túmulo? Já que nós falamos que nós temos que pensar um pouco o que é que nos faz lembrar a cruz, o que é que nos faz lembrar o túmulo. Antes da ressurreição de Jesus, para a maioria do mundo, o túmulo era encarado, e até hoje, lamentavelmente, para aqueles que não têm esperança, o túmulo é encarado como um capítulo final, como o fechar de uma grande obra, ou de uma grande porta, como o fim de todas as coisas, como o fim de tudo. É assim que o túmulo é visto por muitas pessoas. Mas, por causa da ressurreição, nós podemos nos alegrar. Hoje, para além da morte, é visto como onde a vida realmente começa. E isso, queridos, nunca vai acabar. E isso então faz você perguntar, ou você mesmo, ou eu me perguntar, e você se perguntar: por que gastar tanto tempo então? Por que gastar tanto tempo, tanta energia se preocupando com as coisas materiais? Dali Evans, ele disse uma vez: eu passei a maior parte da minha vida procurando o pote de ouro no final do arco-íris, e então finalmente eu o encontrei ao pé da cruz. Queridos, durante toda a nossa vida, ao que parece, nós trabalhamos, nós lutamos para acumular coisas,
que a gente acha, que nós achamos que são importantes. Mas quando nós lidamos com a morte, e o que acontece depois da morte, em seguida, todas essas coisas parecem tão sem importância, parecem tão inconsequentes. E aí, eu tenho algumas perguntas para fazer para mim, fazer para você que aqui está, a você que está nos acompanhando. Que diferença realmente faz o tipo de carro que nós dirigimos? Ou o tipo de casa onde nós vivemos? Se é de alvenaria, se é de madeira, madeira talhada ou simplesmente sobreposta? Ou que diferença faz a roupa que nós vestimos, se é de grife, se não é? Se custou muito ou se veio através de uma promoção, ou quem sabe se de repente a gente já até usou, ganhou de alguém que já usou. Se estamos, queridos, falando de eternidade, então que diferença que estas coisas fazem? De um lado da ressurreição, tudo o que nós vemos é temporário, é efêmero, é passageiro. Apenas as coisas que não podemos ver é que são eternas. Então, qual a diferença que faz a ressurreição? A primeira coisa que eu quero citar com vocês logo depois disso é sobre a transformação da vida. Depois há uma transformação da vida em si. Você tem ouvido mensagens do mundo ultimamente? Você tem ouvido as vozes de desesperança, de desespero, que parecem ser tão difundidas nos últimos dias? Aliás, já há muito tempo o que mais dá ibope, que mais dá noticiário são as notícias ruins. Você nunca viu ninguém noticiando nos horários nobres que uma professora e que um professor, de repente, nenhum aluno dela, de repente, a maioria, diríamos, dos alunos que prestaram atenção foram aprovados de repente no vestibular? Você não vê ninguém falando desse professor. Você não vê ninguém elogiando de repente um agricultor que de repente ele é exímio em trabalhar, quer seja com as mãos ou até mesmo usando algum tipo de máquina. Mas infelizmente você vê nos melhores horários alguém que matou alguém, um pai que de repente acabou em desespero se matando por causa da fome, porque não tinha o que comer. A verdade é que a gente tem ouvido muitas vozes, mas a verdade é a seguinte, queridos: nós temos nos tornado tão dolorosamente, pessoalmente, cientes da presença da violência no nosso planeta. Por quê? Porque os homens e mulheres estão espalhados por todo o mundo, envolvidos no que é sem dúvida uma vida prolongada de batalha contra as forças do ódio e do mal. A gente vê durante muitos anos, milhares de anos, as pessoas brigando por exemplo, por causa entre israelitas, palestinos e árabes, e por causa de uma terra que pertence exatamente a eles. Conflito atualmente já há muito tempo, através de marxistas, de comunismos, e aqueles que de repente querem ser livres, ou aqueles que querem usar a liberdade dos outros. E aliás, nós temos, eu particularmente que gosto de história, tenho hoje um motivo para agradecer a Deus. 57 anos fazem hoje, que através de muitos militares de excelência, nós não mergulhamos o nosso país num comunismo terrível. E graças a Deus por aqueles homens valentes que entraram, e graças a Deus porque tempos antes a população se moveu a fim de que não estivéssemos há 57 anos mergulhados num comunismo terrível, e que de repente nem existíssemos como país, principalmente um país produtor, um país de excelência, e estaríamos de repente vendendo de repente o almoço de daqui a um ano para ver se comeria alguma migalha hoje. Mas graças a Deus então, porque Deus tem nos libertado, porque Deus tem nos ajudado,
porque Deus tem nos fortalecido. Há doenças, queridos, atualmente para as quais não temos cura. Aliás, ouvindo os especialistas, especialmente infectologistas, porque existem muitos hoje que querem empurrar a goela abaixo. De alguma forma a gente quase que está sendo obrigado a tomar essa vacina, mesmo não tendo provado a sua eficácia. Tanto que você, de repente, para poder voar ou fazer algumas coisas, você precisa de provar de que de alguma forma talvez até esteja imune ou talvez não tenha pego. Mas a questão toda é a seguinte: me lembro que quando apareceu a dengue, eu ainda era pastor na Bahia, eu tive pessoas na igreja que acabaram tomando uma vacina que inventaram na época para dengue, e isso infelizmente acabou dando uma consequência, que foi a dengue hemorrágica, e matando algumas dessas pessoas. O que pode infelizmente hoje acontecer para as pessoas que tomarem essa vacina, tendo já pego o vírus, de acordo com os infectologistas. A verdade é que o mundo está amando cada vez mais o dinheiro e não as pessoas. As pessoas, até mesmo os crentes, não estão crendo na palavra de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, que se dizem crentes no Senhor Jesus, que creem na palavra de Deus, elas têm fé para andar na rua, para ir em tudo quanto é canto, mas não têm fé para cultuar, não têm fé para ir para a escola, não têm fé para glorificar o nome de Deus. Por que tudo isso? Porque infelizmente nós estamos vivendo um período em que o apóstolo Paulo diz bem claro em 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, sabe porém disso, meus irmãos, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos. É o que a gente está vendo. O amor ao vil metal. E por isso então a gente tem visto muitos problemas nos lares. Quantas pessoas estavam tão envolvidas antes nos seus trabalhos, nas escolas, em tudo, e hoje, por serem obrigadas a estarem presas dentro de casa, muitas delas não se suportam, e muitos problemas estão acontecendo. Quantas crianças estão sendo abusadas? Tudo isso, queridos, sem considerar, inclusive, o maior de todos os assassinatos que tem acontecido há muito tempo e que ninguém briga, que ninguém fala. O número de pessoas, por exemplo, que morreu, de pessoas excelentes, que eram cidadãs do céu, e que foram ceifadas através de abortos no ano passado, foi muitas vezes mais do que o número de pessoas que foram mortas através dessa praga que foi inventada e que está matando muitas pessoas no Brasil e no mundo todo. A verdade, queridos, é que a gente tem visto o amor de muitos se esfriando. Uma briga muito grande por questões de só menos importância. Eu gosto de às vezes ouvir Alexandre Garcia, mesmo ele nos seus comentários, ele disse que tem estado tão chateado com essa questão de ideologias que existem, que quando ele chega num hotel que pergunta, que tem lá que preencher, de qual gênero você é? De seguinte, gênero humano. Por quê? Porque infelizmente as pessoas estão amando mais as coisas, amando mais os animais do que amando os humanos. E a Bíblia é bem clara de que uma é a carne humana, uma é a carne das aves, outra é a carne dos animais. Nós não somos animais racionais, somos humanos. Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade já foi embora há muito tempo. E como igreja nós precisamos de ser luz e ser sal, ser diferente. Mas como diferente, ser diferente se de repente estamos copiando as coisas de fora e não deixando que as coisas de fora de repente venham nos copiar? E uma das coisas que a gente está copiando é exatamente o desespero, é exatamente a falta de fé, é exatamente a falta de um amor autêntico, completamente dirigidos no Senhor. A Bíblia é bem clara, meus irmãos, e em momento nenhum eu nunca disse de que a gente estaria isento de qualquer tipo de vírus ou qualquer tipo de coisa, mas a Bíblia nos afirma, e eu creio, de que Deus está conosco em quaisquer circunstâncias que nós estivermos vivendo. Se você assistir, por exemplo, ou ouvir por muito tempo alguns canais de televisão, especialmente Rede Globo, você vai ser tomado por desespero. A única esperança que temos é a esperança de que de repente, se você estiver tendo esperança como única esperança, a esperança que este mundo oferece, infelizmente,
nós entraremos em desespero, porque o mundo está desesperado. Mas em contraste com tudo isso, o Senhor Jesus Cristo nos diz: eu vim para trazer vida, e vida abundante. Eu vim para mostrar como viver, para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer paz, para dar-lhe uma razão de você viver. Mesmo que a vida seja sacudida com a dor, meus irmãos, mesmo se há solidão, mesmo se há tristeza, você vai ser capaz de seguir em frente. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque você vai encontrar força que vem através de Jesus, força que vem através da ressurreição. Jesus Cristo não ficou preso na sepultura como o rei Davi, ou como Confúcio, ou como qualquer outro grande homem. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e isso está dizendo que nós também ressuscitaremos. Mas a gente vê uma outra transformação, a transformação da morte. Finalmente existe a transformação da morte. Antes da ressurreição, a morte era o fim. Antes da ressurreição, a morte era chamada de cortina mal, ou cortina final. Antes da ressurreição, tudo o que poderíamos fazer era lamentar, como aqueles que não têm esperança. Mas depois da ressurreição, quando alguém morre, nós choramos, porque perdemos um ente querido. Ontem minha filha, Késia, estaria fazendo 30 anos. Ela faleceu com 4 anos e meio. Eu chorei muito durante muitos anos, exatamente porque perdi um ente querido, tanto ela quanto o irmãozinho, na época com a esposa. A gente pode até estar de luto, mas nunca como pessoas que não têm esperança. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo, amém? Porque Jesus Cristo nos deixou uma promessa nas Escrituras, de que Ele está vivo, e se Ele está vivo, nós também viveremos para sempre. Então não temos que ficar desesperados por absolutamente nada. Os nossos pecados, meus irmãos, são perdoados pelo sangue de Jesus que foi derramado, e nós temos promessa, uma promessa de vida, uma promessa eterna, e isto muda todo o conceito de morte. A verdade é que Deus tem levado muitas pessoas que são dele. A desculpa foi o Covid-19, mas quanto a nós que estamos vivos, nós temos que fazer a diferença, não entrarmos na desesperança deste mundo, mas temos esperança, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que pode todas as coisas. Então, queridos, se os nossos pecados são perdoados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, nós temos então essa promessa. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreveu: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Então, queridos, você vê a diferença que a ressurreição faz? Antes, as coisas pareciam tão importantes, mas agora as coisas se tornaram muito insignificantes. Sabe por quê? Porque as coisas foram feitas para você usar, para nós usarmos. As coisas foram feitas para serem usadas, as pessoas para serem amadas. Aí fora, e até mesmo lamentavelmente em muitos locais, arraiais evangélicos, as pessoas amam as coisas e usam as pessoas, mas Deus nos chamou para nós amarmos as pessoas e usarmos as coisas. Então as coisas antes eram importantes, hoje se tornaram insignificantes. Antes o tempo era tão limitado, mas depois da ressurreição, Ele torna toda a eternidade. E onde é que você vai passar a sua eternidade? Eu fiz o seguro de vida eterna. Eu creio que os irmãos e as irmãs que aqui estão, já fizeram esse seguro de vida eterna, que é Jesus Cristo.
Ele que nos deu. Mas a vida que antes estava cheia de desespero, agora a vida tem um propósito, agora a vida tem direção, agora a vida tem sentido. Antes a morte era o fim, mas agora é apenas o começo, é apenas o início. Então, qual será a sua decisão esta noite? Continuar sem esperança? Continuar sem convicção do que a palavra de Deus ensina? Continuar em lockdown, preso, amarrado dentro da sua casa, esquecendo que o Senhor Jesus é quem cuida de você? Se crer em Deus, crer na palavra de Deus, para algumas pessoas for irresponsabilidade, eu quero ser o maior irresponsável entre todos, porque eu creio que o meu Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele continua cuidando da gente em todos os momentos, e eu não vou colocar minha esperança em vacina, nem em governo, nem em ser humano nenhum, porque a minha esperança está no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, aquele que nos ajuda a cada momento, e é para isso que nós estamos aqui, e é por isso que a gente vai estar celebrando. Sabe, meus irmãos, em nome de Jesus, como há 57 anos atrás, no dia 31 de março de 1964, graças a Deus, houve uma mudança, houve uma marcha, houve um pesar, houve uma passagem, para que a gente não entrasse para uma podridão, para uma sujeira. E em nome de Jesus, hoje eu profetizo que a gente entre no mês de Abib, no mês de abril, no mês da entrada, no mês desse início, que a gente entre então para um novo tempo, para a glória de Deus nosso Pai, e que saiamos de toda a escravidão que estávamos vivendo, como o povo de Israel viveu, e que nós possamos estar caminhando, mesmo sendo no deserto, mesmo tendo que passar pelo Mar Vermelho, nós sabemos que há uma terra prometida para nós, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Então não podemos de forma nenhuma ser como aqueles que não têm esperança, pelo contrário. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de você que está aqui, e cada um que está acompanhando. Deus está querendo que você se manifeste como verdadeiro filho, como verdadeira filha de Deus. Então pare de ficar choramingando as coisas difíceis, e creia no Deus Todo-Poderoso. E desde este local, na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos, eu profetizo neste momento, cura no corpo, na alma e no espírito. Ninguém vai ser ceifado fora do dia de Deus, ninguém será levado, e no dia que for levado, vai ser levado cheio de pompa, cheio de alegria, cheio da presença. Poderemos, os que ficarem de repente vivos ainda poderão até chorar um pouco, estar um pouco em luto, mas com a convicção de que a morte não é o fim, é apenas o início de um novo tempo, para a glória de Deus nosso Pai. Sabe, queridos, eu quero que você tenha a convicção seguinte: Deus está tomando conta dos seus. A Bíblia diz que ainda que você esteja nas profundezas, ainda que você esteja num local onde ninguém esteja te colocando, ali a mão do Senhor está tomando conta. Deus não esquece da gente. Tanto que Jesus perguntou o seguinte: pode uma mãe que gerou seu filho esquecer do filho que ela amamentou, que ela gerou? É o seguinte, olha, ele está falando, é como se ele estivesse falando o seguinte: isso não tem condição de acontecer, mas ainda que isso viesse a acontecer, o meu Pai não esquecerá. Ele cuida de cada um dos nós. Então descanse, aquiete, cuide de simplesmente descansar no Senhor, sabendo que nem a morte vai conseguir nos amarrar, nos manietar. Pelo contrário, nós estaremos vivendo um novo tempo. E assim como em nome de Jesus aconteceu literalmente há 57 anos, hoje em nome de Jesus, Deus vai estar dando uma libertação, porque o exército de Deus está se levantando, o exército de Deus está entrando, e nós precisamos de caminhar com toda a convicção, com toda a certeza de que o mundo não vai ser destruído por causa do exército de Deus. A Bíblia é bem clara ao afirmar de que Ele está esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. No dia em que Jesus voltar, aí sim, e que for o decreto final, mas eu tenho certeza absoluta que como igreja, nós continuaremos a fazer diferença. Poderá cair 1000 de um lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, para a glória de Deus nosso Pai. Por quê?
Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então se Ele me traz consolo, Ele me traz então alegria, Ele me traz ânimo, Ele me traz convicção, e eu não vou ficar com medo por nada. Em nome de Jesus, neste momento, eu quero profetizar vida sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Vida, vida no espírito, vida na alma, vida no corpo. Jesus foi bem claro: eu vim trazer vida, e vida com abundância. Você vai ter alegria em viver todo o período que você tem aqui. E os teus filhos, Isaías é bem claro: e eis que os teus filhos serão discípulos do Senhor. Sabe, queridos, nós temos filhos literais, filhos consanguíneos, e temos filhos espirituais. E em nome de Jesus, a gente não vai ser de forma nenhuma, nada vai nos separar. A geografia não vai conseguir nos separar, por causa do amor de Deus que nos une, por causa do amor de Deus que está em nós. E isso precisa acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não interessa se seja a rede que for aí, não interessa se é Globo, seja lá Globinho, Globão, seja o nome que quiser, não interessa o que eles tentarem arrancar a esperança. Não deixe a esperança ser arrancada de você, porque a sua esperança não está nessas coisas aqui, a sua esperança está no céu, está no Senhor. Mas você vai viver, não é como se estivesse aqui desesperado: quando o céu chegar vai ser melhor. Não, você vai viver aqui, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, amém. Nós vamos adorar o Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente. Quero que você fique em pé, quero pedir à equipe, por favor, que venha aqui à frente. A gente vai estar cantando uma música, a do J.A., de domingo passado. Cobre-me com tuas mãos. Oh, Jesus, santo é o teu nome. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Declare: cobre-me. Cobre-me com tuas com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Aleluia! Sobre as águas tu também és rei. Descansarei. Oh, Jesus, eu sei que és Deus. Aleluia. Aleluia. Segura, sabes bem que Cristo vive estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu descansarei, pois sei.
nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado porque pelo Senhor nós temos vida e vida abundante. Obrigado porque a nossa esperança está no Senhor. E o Senhor é fiel para cumprir cada palavra que o Senhor prometeu. E o Senhor prometeu que nós teríamos vida e vida com alegria, com abundância.